boa, assim, eu quero parar e assistir e tal. Aí não, ainda não deu essa vontade toda. Aham, Tô esperando a Gabi, né? A Gabi não me chama. aham. Vamos marcar. Ó, mas eu acho que dá para assistir em casa, tá? Não dá para ouvir? Só a Gabi tá falando ali. Fala. Dá para assistir em casa, Sandra. E dá para assistir Oppenheimer no cinema. Sugestão, vai a dica. Então, Então, a minha assisti filha. Oppenheimer em casa. Esse eu assisti em casa. Então vamos lá, começando a nossa leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, o capítulo 9, A Volta ao Lar, o retorno ao próprio self. E a gente começa aqui com uma frase dela que já é transcendental, né? Existe o tempo dos homens e o tempo selvagem. Aqui ela já dá uma entrada assim que eu achei magnífica, porque existe o nosso tempo cronometrado, o tempo que rege o relógio e que rege todo mundo, e existe o nosso tempo, de cada um de nós, de cada ser humano, que é completamente diferente um do outro, e de cada mulher. Se a gente está falando sobre mulheres, especialmente sobre os nossos ciclos, existe o nosso tempo e a forma como a gente lida com o tempo. E tudo isso, esse tempo selvagem, ele foi totalmente desrespeitado. A gente está desconectada do nosso tempo selvagem, né? E bom, a partir daqui eu abro para Gi e para Dai, que estavam lendo agora. E eu gostaria que vocês fossem falando, compartilhando o que foram lendo de início, que foram achando interessante, assim. Acho que a primeira coisa assim, que me chamou a atenção é ela contando assim das estações que ela via quando era criança, né? E aí eu comecei a lembrar também de quando eu era pequena, assim, do que eu achava, porque a gente, quando é criança, a gente não vê o mundo como a gente vê agora, né? Ou como os adultos falam, ou como os jornais na época falavam. E eu lembro quando nevou, acho que uma das únicas vezes que nevou em Porto Alegre, assim. E aquilo era, pra mim, nossa, era um mundo de neve, assim, era de gelo, era incrível. E eu olhava pela janelinha da cozinha, assim, da porta, e cada sensação isso foi me trazendo, assim, né? Quando a minha árvore que eu tinha, a gente tinha moreira em casa, e eu subia na moreira, e eu ficava toda roxa da moreira, e eu comia a frutinha no pé. Então, assim, cada coisa, cada estação realmente tinha um gosto e um cheiro diferente, né? E isso foi me relembrando, assim. Eu achei. Bom, ela é maravilhosa, né? É uma escritora maravilhosa, mas ela consegue te colocar dentro dos teus sentimentos, assim, né? Lá dentro das tuas memórias e fazer isso tudo vir à tona, né? Na pele, como ela fala aqui em alguns momentos, né? Que a pele arrepia e é muito, muito gostoso, assim, esse início por causa disso, né? Até ela entrar no conto, né? Uhum. Essa Que contagem é do um conto longo também, né? É a contagem do tempo, né? E quando a gente tenta trazer isso, né, por exemplo, nos ciclos, né, de ficar menstruada, pré-menstruação, depois da menstruação, e quando a gente tenta colocar tudo isso, é estranho, assim, as pessoas não entendem isso, né? Se a gente tenta se colocar dessa forma, né, de querer o tempo da gente, né, não é época de eu fazer isso, ou não tô numa semana legal para fazer tal coisa, as pessoas, como assim? Tem que fazer, né? Porque o tempo da reunião X, o horário tal. E é incrível como a gente, quando não respeita, perde, como ela falou ali, tu sai, tu perde isso, essa sensibilidade. Ela até não chama de sensibilidade, né, em nenhum momento, mas como se fosse essa volta ao lar, né? A gente fica tão longe que tu perde esse caminho, tu não se lembra depois e acaba ficando insensível, né, a tudo isso. E é exatamente assim que eu sinto, né? Principalmente em relação ao trabalho, as exigências que são feitas para a gente quando a gente mãe de pequeno, né? A gente estava falando agora da Shirley, e aí a gente não pode fazer tais coisas ou pode fazer outras. Então, assim, todo mundo dá volta, todo mundo te diz o que tu precisa fazer, o que tu pode fazer, e não ouve mais o teu tempo, né? A gente não ouve mais esses anseios dentro da gente, né? A Day levantou a mão, quer falar, Day? Terminou, Gi? Terminou?
Continuando o que a Gi falou dos ciclos, eu até marquei aqui, que chamou a atenção, porque hoje de manhã, quando eu estava tomando banho, e era bem sobre isso que eu estava refletindo, assim, até já estava saindo outro poema, mas no banho não dá para escrever, né? Aí não escapou alguma coisa, mas depois foi pro papel. A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Que lindo. Essas 2 semanas que essas 2 semanas eu tive que ficar em off profissionalmente, né, dos atendimentos, por conta de uma inflamação aguda que deu no meu ombro direito. A Gi estava comigo, né, Gi, quando estourou aqui o negócio, então eu fiquei imobilizada mesmo. E até em casa, eu tive que deixar de, enfim, limpar a casa, a louça era bem pouca, assim, então veio muito fazer eu pensar sobre tudo isso, né? E hoje foi um dia, é muito linda a magia, né? Porque eu nem tinha lido o conto e eu já estava dentro dele. Desde quando eu acordei, que aí eu acordei, eu já notei que eu estava já naquela ânsia. E aí, hoje eu assim, não, hoje eu vou de verdade sentir e tentar entender, ou pelo menos deixar fluir essa ânsia para dar um passo melhor para frente, né? Tipo, o dia não vai ficar nesse sentimento aqui que eu tô que não tá legal. E aí eu fui tomar banho e no banho me ajuda muito, assim. Me conecto ali com a água e me ajuda muito. E aí eu entrei nisso daqui, nessa questão de ciclo, né? Eu acho que até agora não tinha caído a ficha para mim ainda que não é linear. Que nada é linear. Desde a conversa que a gente teve na cerimônia, regratidão, hoje eu me dei conta de quão coisas eu já pensei depois daquela conversa. E não eu me dei conta que não é linear, e só agora eu me dei conta. Mas aí eu não me julguei. Tipo, tá tudo bem, se deu conta agora, a partir de agora, então evolui, né? Porque a gente é cíclica em tudo. Eu pensei, nossa, eu sou cíclica em tudo. Tipo, se tiver que mudar o que eu estou fazendo profissionalmente, se não tá mudar, vai mudar. A maneira como eu encaro a maternidade também tá tudo bem mudar, não é um padrão que nasce com ele, nem vai morrer com ele, né? E eu realmente se permitir descansar, porque essa semana eu estava no dia assim que tipo meu corpo estava pedindo descanso. E aí eu me dei conta de que várias vezes sempre pede descanso. Mas aí eu entro na culpa e entro no julgamento e não pode descansar e tal. E eu fiz esse movimento e quando acordei, nossa, tipo, acordei com muitas ideias, tipo, pilhadaça, porque eu tinha descansado, né? E fazer e, tipo, essas 2 semanas que eu tô em off, por mais que, tipo, meu ego toda hora me jogando pro medo, pro nervosismo e pro financeiro e para as questões e tal, e eu me conectei em coisas que tá sendo muito importante, que é me conectei com a arte. E, nossa, tipo assim, ó, eu não sabia de verdade o quanto isso era tão importante, por mais que já participei de uma ciranda, participei de 2 cirandas aí, tipo, a gente conversando e a reconversando, e a gente conversando, mas eu nunca de verdade tinha me permitido. E eu estou me permitindo e está sendo lindo. E eu estou estudando uma coisa que eu estou gostando muito, eu estou estudando fotografia. De verdade, eu achei um negócio que eu estou estudando e que, tipo assim, ó, fico ali na aula e, tipo, e não perco. O celular toca e tal, e chamo, tipo, ali, focada, porque, tipo, está sendo muito bom. Então, gratidão essas 2 semanas de descanso.
poderia ter vindo, né, sem que o carrasco fosse lá né, e cortasse lá, mas tudo bem, também sou grata e é evoluir para não ter que aprender de novo na dor, né? Mas é isso, eu falei muito já. Ô, Dai, eu te li muito nesses últimos, ali no final do capítulo, né? Essa coisa de voltar para a arte, que fosse poema, né? Fosse desenho, fosse. Cara, muito o que tu fez ali do Instagram, né? De abrir aquela página, de colocar, expor, né? Eu encontrei com a Cris essa semana, ontem, e aí ela falou: ah, que legal, a Dai conseguiu, o Instagram fez, né? Que a gente tinha comentado lá também naquela outra semana. E aí a gente conversou um pouquinho. Isso que tu falou tá no capítulo anterior, né? Seria um absurdo pensar que só porque comemos ontem não deveríamos ter fome hoje. Eu lembro que eu marquei isso. Então, assim, e aí ela tá falando aqui de voltar, as questões voltam, a gente que parece que a gente anda em círculo, mas não é que assim, daqui 3 anos, 4 anos, a gente de repente vai precisar revisitar alguma coisa que a gente aprendeu agora, né? E vai ter que lembrar depois. A vida, ela é assim, né? E aí tu achar que descansou um dia que não vai precisar descansar de novo, e que, como assim, se sentir culpada que por estar descansando de novo e de novo, então é exatamente isso que ela coloca aqui. Uhum. Então, aproveitando esse gancho para trazer de novo a minha primeira frase, que existe o tempo dos homens e o tempo selvagem, né? E que realmente o tempo não é linear e ele varia de acordo com a nossa percepção de tempo. Quando a gente era criança e ia para a escola, por exemplo, a gente poderia fazer a divisão do tempo em 2 grandes períodos, o tempo de aula e o tempo de férias. Aonde 3 meses de aula era muito devagar, se não gostasse da escola, e 3 meses de férias passava voando, né? E a gente pode perceber que a gente tinha a necessidade desse tempo de férias, que era onde a gente podia, e daí eu achei muito interessante com esse conto, botar a nossa pele de foca. Quando a gente fala sobre se encontrar, ou sobre se reencontrar, ou sobre ser quem é, a gente costuma pensar muito sobre tirar camadas, tirar coisas da gente, né? E aqui ela fala sobre vestir essa pele. Olha que interessante, como se a gente precisasse fazer um esforço para pegar de volta aquilo que a gente tirou por algum motivo. Ou que nos roubaram, ou que sequestraram da gente, né? E a gente precisa fazer o esforço de usar essa roupa que é a nossa. Olha que eu achei isso aqui fenomenal. Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que a gente se desveste de quem a gente é. Isso para quê? Para se vestir de outra coisa, né? No caso aqui do conto, ela se desveste para experimentar, de repente, o ser humano, né? O estar sobre a pedra, o estar dançando, o estar cantando. E lembrei também da Pequena Sereia, né? Quando ela quer vir para a Terra para experienciar normalmente as histórias e os contos são assim, a gente, a mulher, se torna, ou o ser humano, se torna um animal, né? E aqui está trazendo uma outra perspectiva, é o animal vir experienciar o que é um ser humano. E eu percebi assim que essa narrativa ela faz questão de diferenciar as naturezas feminina e masculina, a ponto de colocar espécies diferentes para tornar assim, ó, absurdamente diferente para a gente, para que a gente possa se dar conta de que nós somos de naturezas diferentes. E bom, achei lindo também que ela traz a questão desse caçador que sequestra a pele da foca, não como um homem barba azul, né? Ele não é um barba azul. Ele é um homem muito solitário, muito triste e que tenta muito ser feliz. E ele é tão triste e se sente tão solitário que as lágrimas dele são tão ácidas que criam fendas no rosto dele. E daí a gente se compadece. Pela dor do outro, a gente se compadece. E
justamente por ele não ser um homem mau, ela aceita ficar aqui na Terra, viver como humana por um tempo com ele, auxiliar ele, né? Acolher esse homem que está sofrendo tanto, mas com uma condição, tem um acordo ali na história, né? Que depois de 7 anos, 7, gente, tudo é 7, né? Que depois de 7 anos, ele devolvesse a ela a roupa de foca dela, a pele de foca dela, para que ela pudesse decidir o que ela queria fazer. E daí eu fiquei pensando assim, ó, bom, tudo é 7, né? 7 dias na semana e um dia de descanso. Não é assim que ensinam as tradições antigas? Que a gente precisa, a Igreja Católica, ela se adaptou a essa tradição, né? Mas o dia do sol é o dia do descanso, é o dia do desfrutar. O dia da lua é o dia de interiorizar, é o dia de a gente estar com a gente. Então, cada dia tem um significado e ele nos ensina coisas importantes. E tem esse dia que é o dia do descanso, que a gente já não usa mais esse dia do descanso. A gente não se permite mais esse repouso. E o que acontece quando a gente não se permite esse repouso, quando a gente não se dá o tempo do nosso descanso, e daí não existe um tempo certo, porque isso varia de acordo com a nossa percepção, a gente adoece. E, gente, eu lembrei tanto, assim, ó, do retiro que eu falei no início do retiro, que eu vi as mulheres tudo com olho opaco, com olho sem brilho. Não aqui no retiro, era perto do carnaval. Aonde eu ia, gente, eu via mulheres lindas, assim, ó, me chamou muito a atenção porque foi muito frequente. Eu via mulheres lindas, com cílios lindos, com a pele linda, com o cabelo lindo, preparada para o carnaval, porque era uma sexta-feira, né? Mas não tinha nenhum brilho no olho. E daí eu lembrei de mim, tipo, agora nascendo o cabelo, que alegria, cara, quanto tempo que eu aperto que eu vou fazer um rabo de cavalo, por exemplo, e uso lacinho de criança. Tipo, e agora eu tô segurando meu cabelo assim, nossa, cara, eu acho que já tem uns 20% a mais de cabelo. Porque eu tô me esforçando para vestir a minha pele de foca. E tá sendo um esforço tremendo e bem desafiador para mim, bem desafiador. Tipo, me colocar em primeiro lugar tá sendo muito difícil. Mas eu venho insistindo. E tá sendo muito difícil porque a gente se acostuma com o papel que a gente escolheu vestir. Tanto que aqui no conto ela fala assim, ó, já estamos chegando no 8º inverno, já passou 1 ano e meio da promessa. Quantas vezes a gente se dedica a fazer alguma coisa e passa muito do tempo e a gente continua ali, só mais um pouco, só mais um pouquinho, vou doar só mais um pouco do meu tempo, só mais um pouquinho do meu sangue, vou ficar mais um pouquinho só. E tipo, e nada acontece, o nosso pelo tá caindo e a gente tá emagrecendo e tá adoecendo e o olho tá perdendo brilho e a gente tá perdendo interesse pelas coisas, a gente tá, a palavra que ela usa, definhando. Hã? E bom, depois de 7 anos, ela consegue voltar para a natureza dela e se nutrir. E ela não precisa de 7 anos para se nutrir. Ela precisa de 7 dias. Então, olha o quanto, se a gente respeita o nosso tempo e os nossos ciclos, a gente não precisa chegar no estado da exaustão, né? Se a gente se dedicar a vestir a nossa pele de foca com mais frequência, e a pele de foca é muita coisa, é o nosso descanso sagrado, que a Dai viu agora, que eu conheci lá no Chile, lembra? Que eu voltei contando, gente, eu vivenciei uma coisa assim, ó, fora do normal. Vocês têm que fazer, vocês têm que fazer. Fiquei 3 meses sem trabalhar, voltei outra mulher. Tipo, fisicamente, em todos os sentidos, eu voltei descansada. Talvez a gente esteja experimentando agora. Torço que a Gabi entre nessa frequência, Gabi. Não é o momento que eu tô. Porém, eu tô respeitando os meus ciclos. E normalmente
Eu tô numa fase bem interessante, que eu não tô vestida com uma pele diferente fazendo um grande esforço. Eu tô vestida de pele de foca fazendo o que eu quero por mim, mas está sendo cansativo. E também achei muito lindo, que ainda continuando um pouquinho mais do conto, que quem escuta o chamado não é ela, é o filhinho dela. E através do filhinho dela, o filhinho dela devolve, através do filhinho dela surge um elo de ligação entre aquela mulher e a natureza dela. Olha que coisa mais linda. E ele entrega para ela a pele de foca dela. E o quanto a maternidade tem o poder de fazer isso para a gente. E o quanto a gente tem o poder de fazer isso com as nossas mães. Eu vejo pela minha experiência com a minha mãe. Sabe? O quanto a gente, quando escuta, quando se permite entrar no espaço de inocência, que é o espaço da criança ali, né? Da inocência sagrada, que coisa mais linda. Quando a gente se permite escutar a voz do nosso coração e encontrar a nossa natureza, a gente também consegue fazer isso para quando a gente fala a minha cura é a cura da minha linhagem. E aqui está mostrando esse elo assim, ó, de uma forma simbólica e muito linda, né? Porque ele escuta um chamado que ele não sabe o que é. E quem de nós aqui não escutou esse chamado? E como seria a gente levar a pele de foca para nossa mãe, né? Para que ela possa dar para a gente esse alento e a gente trilhar essa natureza que ela conhece talvez melhor do que a gente. Se experimentar, também mergulhar. Porque, só vou concluir aqui, tá, Paty? Porque quando ela recebe a pele de foca dela, de novo, é a respiração dela, a potência dela da mãe, que possibilita que ele se reconecte de verdade. E não esteja desconectado da mãe e conectado na natureza dele, que muitas vezes é o que a gente quer fazer. Eu lembro assim, ó, que existia um momento em que eu estava numa busca muito grande, uma busca espiritual muito grande, e eu estava muito afastada da mãe. E essa busca me afastava ainda mais dela. E teve um momento que essa busca me conectou com ela de novo. E não foi ela vir até mim, foi eu na minha busca que eu vi que ela me dava tudo para que eu pudesse estar ali. E bom, lá, através das simbologias do meu processo, eu consegui enxergar que realmente a minha mãe me dava tudo, tudo que ela podia, sem entender nada do que se passava. Então, de repente, muitas das coisas que eu estava fazendo ali podiam ser para ela. Olha que lindo. E daí eu comecei a compartilhar algumas coisas com ela e foi. E hoje a minha busca é muito mais leve, porque não existe essa desconexão. Pode falar, Paty. Hoje eu mergulho sem falta de ar, porque tem o alento dela. Olha que lindo, né? Paty? Tá sem o microfone, querida. Falei que lindo, que podia até continuar falando, que eu não precisava falar, não. Mas é porque eu lembrei de uma situação com meu filho. Ele devia ter 7 anos, e eu trabalhava muito, e, tipo, fazia hora extra, e sem ganhar, porque eu achava que eu tinha que dar conta de fazer tudo, e era muita coisa. Aí um dia eu estava com ele tinha, deixa eu pensar, 7, 8 anos, acho. Aí um dia ele me perguntou assim, eu estava no carro com ele, disse, mamãe, quanto que você ganha por dia? Aí eu disse, não sei, né? Ele disse, faz a conta, né? Divide por 30 que você ganha no mês. Daí eu fiz a conta, muito fácil. Aí fiz a conta, falei para ele, ele olhou bem para mim e disse assim, ó, chegou ele, inclusive. Chegou ele aí, para te pagar um dia. Ele falou, não vale a pena, hein, mamãe? Oh! Aí eu disse, putz, não vale a pena. Uhum. Aí decidi, não faço mais hora extra, só quando necessário e remunerado, óbvio, porque, né? E aí eu comecei a fazer atividade com ele. Aí eu fui pro judô com ele,
comecei a fazer outras coisas com ele. E é muito lindo mesmo o que eles ensinam, né? Se a gente tá de olho, eles têm uma percepção, assim, Linda. incrível. E eles crescem, ficam desse tamanho aí, né, Rê? Cara, eles continuam ensinando pra gente um monte de coisa. E é muito O bom. Júnior, ele me falava assim, ó, quando eu chegava mais tarde para buscar ele na escola, porque ele sempre foi muito seguro, não era essa criança que chorava, minha mãe me abandonou, nunca teve nada disso. Tipo, ele era quase sempre era a última criança a eu buscar, ao pai buscar, ou a mãe, e ele tava lá de boas, às vezes entediado, tipo, ele olhava e oh, que demora, hein? Vendesse muito hoje? Tipo, ele associava, ele fazia uma associação de que o tempo que eu estava longe dele tinha que estar valendo a pena. E quase nunca valia. Só que a gente, bom, eu no meu caso não tinha escolha, né? Tipo, não era hora extra. Era, enfim. Daí, Oi? É, oi, como é que é? Dos ensinamentos dos filhos, né? A Clara, eu fiz tratamento 2 semanas, é terça e quinta, né? Eu teve que ir no osteopata e terminou hoje. E aí teve, acho que hoje foi o terceiro dia que ela ficou com a mãe, e aí para eu ir e tal. E aí ela sabia o que eu tava deixando ela na mãe. Aí quando eu voltei para pegar ela, aí eu, seu filho, agora vamos, né? Vamos para casa e tal. Que a mãe tem coisas para trabalhar do trabalho lá. Aí ela assim, mas tu vai trabalhar hoje? Tu vai atender? Eu assim, não, assim, tu vai trabalhar hoje? Eu assim, vou. Ela assim, mas tu vai atender mesmo com o ombro machucado, mãe? Aí eu assim, ui. Aí mais disso que tu. eu falei pra ela que eu não ia fazer atendimento, né? Que eu ia trabalhar aqui, mas aí também aí me dei conta de que eu ia ficar um bom tempo na frente do computador e a posição aqui ainda não é adequada para eu ficar, né? Aí eu cheguei em casa assim, não vou ficar porque esse tempo, eu pensei, esse tempo que eu vou ficar aqui também não vai, tá, tipo, vai ser legal, mas também não vai ser o suficiente, então acho que eu vou guardar as compras do mercado e vou para a leitura do livro. E aí eu fiz isso. Que legal. E daí ela ainda, no final das contas, o pai pergunta para ela chega lá no lugar dela, se reabastece, e o pai pergunta para ela, e aí, como é que foi lá em cima? E ela fala assim, ó, magoei um ser humano. Um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele. Olha como a gente é invertida, cara. Olha como a gente é atravessada, tudo errada. Mas não posso voltar para ele porque se eu fizer, estarei me transformando em prisioneira. Olha como a gente é. E o quanto ela traz isso, o quanto a gente perde a referência do que é certo, do que é errado, do que é aceitável, do que é inaceitável. Como assim ela magoou um ser humano? Tipo, ela estava lá na natureza dela, teve a roupa roubada, foi chantageada, teve que ficar 8 anos e meio, quando por uma certa chantagem emocional do cara que realmente estava sofrendo, né? Do caçador que realmente estava sofrendo. Ela ia ficar 7, passou 1 ano e meio, mas ela ainda estava lá com a dor por ter magoado um ser humano. Aqui eu fiquei lembrando muito sobre esse estudo que eu venho compartilhando com vocês, assim, sobre o quanto a gente precisa reaprender sobre limites, a se relacionar. O quanto a gente atravessa limites do inaceitável, sofre e comete violência, engole veneno, envenena os outros. O quanto a gente não se dá mais conta, porque quando ele pergunta assim, e aí, minha filha, como é que tá lá em cima? Talvez ela falasse assim, consegui fugir, pai. Por fim, consegui fugir. O Aruki que me salvou, eu fiquei presa 7 anos e meio, 8 anos e meio. Mas não, a gente tem uma capacidade muito grande de sobreviver nos ambientes mais hostis, mais inadequados para a nossa natureza e ainda florescer. Né?
e ainda dá luz. Daí. Não, e aí tudo ele vai acho que na parte que mais, acho que uma das partes que mais magoa a gente, que é mãe, que ele fez a chantagem em relação à questão de vai deixar uma criança sem mãe. Perfeito, você é muito má. Porque como assim? Como assim? Vai haver um rompimento do casal e a criança vai ficar com o pai? Não é possível. Por mais que ela sabia, né? Que ela sabia que de tempos em tempos ela podia voltar e dar aquele sopro de vida para o filho e ele poder ficar com ela, mas não, porque não vai ficar 24 horas, uma semana, 30 dias, 365 dias no ano. Eu assim, ó, quantas vezes eu me pego, a Clara vai com o pai dela a cada 15 dias e às vezes um dia na semana, né? E ontem foi um dia desses, assim, ele pegou ela, aí eu assim, cara, eu tô numa pegada aqui de estudo e transição de mudança do que fazer de profissão e tal. E eu acho que eu vou pedir pro pai da Clara, tipo, pegar ela de novo hoje na escola e, tipo, levar ela, né, fazer coisas legais e tal, e ficar, e dar só mais um tempinho, assim, para eu continuar nesse gás, aí, na hora já veio assim, ó, mas como assim? Tipo, outro dia, tipo, não vai ficar contigo e tal, e aí entra na dualidade, né, tipo, aí tu já começa a pensar, ai, será que tô, tipo, fazendo coisas demais além do que eu devo? Não tô fazendo, eu só quero, tipo, fazer um pouquinho mais, já que, tipo, eu não fiz até agora. E aí tu fica naquela. Ou não fazer nada, né? Ou não fazer nada, porque que a gente também tem sempre que fazer alguma coisa para. E ela fala sobre isso também, né? Me pego A responsabilidade, então, eu só posso não estar fazendo o que é a minha responsabilidade se eu estiver fazendo alguma outra coisa que supra a necessidade de alguém, e não a minha. Uhum. E aí eu acho que aí eu fico às vezes pensando assim, se essa coisa, tipo, fica só em cima, essa questão fica só em cima de nós mulheres mães, ou também se em cima de homens pais, sabe? Tipo, eu fico nessa, às vezes até dá vontade de perguntar pro meu ex-marido, assim, se ele fica pensando nisso também, sabe? Acho que eu acho que não, né? Mas aquela da inocência, tipo assim, ó, vou ver também se ele sente, porque aí, tipo, né? Tal, mas não, a gente sabe que Aí tu não vai é. ficar com peninha dele, né? Dele. Aí tu quer arrumar uma desculpa. A gente sabe que não é, né? E é bem isso, Gia. E às vezes assim, ó, tá, vou pedir, quem sabe se ele pode e tal. Pra mim, tipo, só ficar de boinha aqui, tipo, descansadinha e tal, tipo, só com os meus pensamentos, né? Não pode. Não posso me permitir, porque aí vários julgamentos vão vir. E aí já começa pelos meus, né? Mas sabe que eu tava assim, lendo, né, e pensando, e entre lava uma louça, faz comida, faz um bolo, faz um negócio. Que essa cobrança é toda nossa. Claro que a sociedade, enfim, a cultura, como nós somos criadas, tudo isso, né, também impõe. Mas que essa cobrança é nossa, porque quando tu para de fazer, eu vejo assim com o Gustavo, por exemplo. Aí eu vim pra cá, e aí eu me sentia, lógico, essa coisa de, né, vou ser a mulher, vou servir, sei lá, alguma coisa assim, preciso agradar, né, tô aqui, tô na casa dele. E aí um dia ele falou pra mim, ele falou, Gito, não precisa fazer nada disso. Na sensibilidade dele, né, que ele conseguiu perceber, assim, que eu tava numa demanda que não fazia sentido, né? Eu não, e aí eu sempre falava, sempre assim, eu não sou tua mãe, né? Alguns comentários assim, não quero fazer esse papel de tua mãe, não, a gente é muito aberto, assim. E eu me via me colocando nessa situação, e não ele. Colocava a cueca dele de molho na que boa, no baldinho, no banheiro e falava assim, não sou tua mãe, hein? Ó, não pensa que eu sou tua mãe, não. Por aí. E aí eu falei, cara, como assim? Aí, tipo, mas era eu me colocando nisso. Sabe? Ele não estava esperando nada daquilo de mim. Ele não era, na cabeça dele, nem pensava que eu ia fazer alguma coisa diferente do que eu fazia, né? Quando a gente era só namorado, coisa parecida. E aí eu vi essa situação, assim, muito nítida, de eu tentando suprir alguma coisa que eu achava que ele esperava,
E ele nem esperava nada daquilo. Ele chegou e falou: eu não sei por que tu tá fazendo essas coisas, eu não quero que tu faça essas coisas, tu não precisa fazer isso. Né? Então, para um pouquinho aqui, olha. E aí eu falei: ai, caramba, como assim? Então, assim, é muito esse senso, né, de todo mundo, essa coisa de tu precisa de um papel, porque agora mudou, porque agora eu tô aqui, tem uma responsabilidade. E quando tu deixa de fazer isso, quem sente falta é tu. Era aí que eu queria chegar. Não é ele. Ele não tá nem aí se eu deixei de tirar o prato dele da mesa, se eu deixei de servir ele. Ele nem se dá conta que eu fiz ou que eu fazia, que eu parei de fazer isso. Então, acho que pro resto é tudo assim também. E pros meus filhos, né, que eu acabei deixando eles assim também, tendo que se virar e, né, e se fazer a sua comida. Eu faço um feijãozinho uma vez por semana, ou sei lá, a cada 15 dias e levo. Não sei o quê. Mas eu também não. Então, assim, ó, tá todo mundo sobrevivendo. Tá todo mundo feliz da vida, inclusive, né? Não querem saber que eu volte. O Gustavo tá ali, continua fazendo as coisinhas dele, tá tranquilo. Então, assim, é a gente que se põe muitas vezes. Não tô falando que não aconteça o contrário, mas muitas vezes é a gente que se coloca esse peso, assim, extra, né? Que às vezes a sociedade nem. Ou se tu não fizer, não fará diferença. Que é outro ponto também, né? De não se sentir mais necessária. De se colocar nesse lugar de, opa, então ninguém precisa de mim. Então as pessoas sobrevivem sem mim e isso dói na gente e não no outro mais do que em nós, na real, né? E a gente fica nisso, assim. Muito engraçado. E aí, hoje, só para complementar, hoje ou ontem, estávamos almoçando assim e o Gustavo empurrou o prato. Ele estava tucanado, fazendo os negócios, trabalhando, tinha que voltar. E ele empurrou o prato pro meu lado quando ele acabou, eu tinha acabado também, para pôr na pia. Aí eu devolvi o prato para ele assim, falei: bonito, pode levar na pia, tu tá aqui tanto quanto eu. Não dei o meu, eu levei o meu. Aí ele, acho que ele se deu conta, ele pegou o prato dele e foi pra pia. Tem que pôr os limites, assim, senão a gente vai deixando as coisas passarem, então cada vez mais embaixo de tudo isso, né, dessa pilha de afazeres. Mas é isso, vivendo, né? Uhum. Olha só, aqui na página 302, no primeiro parágrafo, ela fala assim, ó: como os canais de iniciação matrilineares, os das mulheres mais velhas que ensinavam às mais jovens certos fatos e procedimentos psíquicos do feminino selvagem, foram fragmentados e interrompidos para tantas mulheres e durante tantos anos, é uma bênção poder dispor da arqueologia dos contos de fadas para ter esse aprendizado. Porque é justamente isso que a gente se esqueceu. Tipo assim, ó, se a Gi não vai fazer isso, ela vai fazer o quê? E daí é por isso que entra o colocar a pele de foca. O colocar de novo a sua pele de foca que foi tirada. Porque não é agir simplesmente vai deixar de agir da maneira como ela sempre aprendeu que teria que agir. E daí a gente não teve a educação de como deveria agir, de verdade. E não se permite o tempo de descobrir isso também. Né? Existem muitas coisas que a gente vem trabalhando, tanto nesse livro quanto no outro, que falam em comum, e essa é uma das questões. Quem que nos ensinaria isso? Qual é o nosso real papel? Passando um gato por aqui. Tchum! Nossas mães, nossas avós, que tivessem encontrado o seu caminho. Porque a solução não é a gente estar somente lá no mar, como foi necessário para a foca. Voltar para onde ela pudesse ser somente da sua natureza. Mas encontrar um meio de caminho onde a gente possa viver aqui nesse mundo, ser mãe, ser esposa, ser companheira, ser amiga, ser tudo que a gente é e ser a gente também, para a gente. Dai. A mãe, assim, tipo, é quebra de contratos, de paradigmas, assim, tipo, bem pesados, assim, porque assim, ó, ai, filha, mas hoje tu não atendeu, né? Então fizesse tal coisa em casa, e tipo assim, não, mãe, não fiz. Ai, mas por que tu não fez? Tu hoje não atendeu assim? Não, porque, tipo, fui fazer outras coisas para mim, comigo e tal. E ela sempre, tipo, o jeito dela cuidar de mim, do meu irmão, foi fazendo as coisas para a gente, né? Mas claro, né, que cada ser humano, né, reage àquele cuidado, né, de uma né, diferenças assim.
Então, e hoje, tipo, eu olho para mim, pro meu irmão, tipo, esse cuidado excessivo, esse coisa, tipo, tinha vezes que me incomodavam muito, tipo, às vezes eu vejo no meu irmão, né, nem tanto, e aí hoje eu vejo o quão refletiu na nossa vida, né, e tipo, e é difícil, tipo, tirar, né, uma vez que já vem, né, já vem dela, assim, e aí eu comecei esse movimento agora, tipo, já era para ter começado com a Clara, assim, que a Clara fez 8 aninhos, né? É saudável, é forte, é inteligente, é ativa. Então, tem várias tarefas aqui da casa, né? Que a casa é nossa, que ela já tem capacidade suficiente para fazer. E aí eu comecei a fazer, aí tem coisas que ela tá, tipo, estranhando, sabe? Ah, mãe, eu digo, a mãe, né? A mãe, agora é a Clara. A Clara pode fazer, a Clara consegue fazer e tal, e fui, porque uma coisa que ela, às vezes ela sempre fala, que a mãe parece que tá sempre cansada, sim, eu já venho um bom tempo que eu tô muito cansada, né? E aí eu me dei conta, claro, cara, tipo, eu faço tudo, tipo, faço tudo, mas aí também, porque, aí lá voltando lá no conto da mãe boa demais, sabe? Ai, mas tipo, ai, tadinha da minha filha, não sei o quê, mas como que, tipo, uma criança e tal, não tem que só brincar e tal. E aí eu tava perdida nisso. Tava perdida nisso, assim, como que eu vou, né? Como que eu vou agora? Não tá ensinando mesmo? Então, eu tava, tipo, tava. Porque Aí, olha só, o que que ela traz aqui? Que a nossa mãe não ensinou pra gente o que é verdadeiramente importante, não é arrumar a casa. Verdadeiramente importante é a gente conseguir se reequilibrar, se harmonizar entre os momentos de esforço e os momentos de descanso. mas a minha mãe nunca teve isso. E isso, mas daí não pode perpetuar isso, né? Não, então, por isso estou falando que, tipo, agora que, tipo, em outro momento eu já dei conta, eu já vi que eu já dei conta, só porque eu não mudei. Tipo, continuei na mesma retroalimentação. Então, mas talvez, Dai, me desculpa fazer essa intervenção, mas acho que é bem pertinente para Vai, esse claro, momento que tu está claro. vivendo agora. Talvez a chave a ser virada aí seja tu encontrar um tempo de descanso e, inclusive, desfrutar com ela esse tempo de descanso e não passar para ela a tarefa extra tua, que estão te cansando muito. Entende? Não, mas não é tarefa extra. Sim, um tempo com ela, mas não é tarefa extra. É tarefas que já são até de responsabilidade dela. Tipo, os brinquedos dela são de responsabilidade dela. E Uhum. nem isso ela estava Mas, fazendo. só que não é isso que vai devolver o teu tempo. Não, não é isso, Rê. Não é isso que vai devolver o meu tempo. Não é. Mas, tipo, as coisas, tipo, é eu abraçar tudo. Porque, tipo, eu vi que eu tava abraçando tudo. Entendeu? Eu acho que Então, não. No meu mas eu ainda entendo. Eu vi que tu tá abraçando tudo, mas eu ainda entendo que esse tudo que tu tá abraçando, que tá te sufocando, que tá te maltratando, que tá te machucando, que tá te engolindo, não deveria ser, é. não deveria ser a tua questão familiar com a tua filhinha, me entende? Talvez tu Mas, estejas transferindo para ir para esse espaço a raiz dessa dor. Mas se tu fizeres isso, vai justamente transferir para Clara essa mesma coisa que tu tá carregando. Não sei se não, eu me não, fazer entender. tá. Eu vou prestar atenção, tá? Mas o meu ver nesse momento, tipo, não é isso. Não tô transferindo. Assim como da tua mãe também não era. Não. 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 Não, não é. Eu acho que eu entendi, tá, o que tu quis dizer. Eu acho que é no sentido, vai ver se eu entendi. Mas, tipo, eu com os meninos, assim, quando eles fazem as obrigações que são deles e eu não mais preciso fazer aquilo que já cabe, mesmo a Clara com 8 anos, né? Mesmo os meninos quando eram pequenos, me ajuda a terminar o que eu preciso fazer e a não ficar trabalhando em excesso. E que todo mundo se ajude, o que é justo dentro de uma família. Né? E eu acho que a gente também transfere isso de que cada um faz a sua parte, ela não precisa fazer nada mais,
mas aquilo que cabe a ela naquele momento, para a idade dela, não as tuas tarefas, né? Mas aquilo que cabe para ela fazer, é num sentido de responsabilidade, de que ela precisa olhar para isso também, ela vai crescer e vai precisar olhar para as coisas que ela tem que fazer, não pode delegar para a mãe ou para a cuidadora, enfim. Eu acho que isso, sim, nesse sentido, sim. E isso vai acabar te fazendo, acho que, deixar de ser essa mãe boa demais também, né? Que não deixa a criança respirar, que não deixa a criança sair, que fica fazendo tudo e deixando, né, a criança, sei lá, fora ainda de mais do que ser criança, né? Do que só brincar, não é isso, né? Nesse sentido de não vai deixar ela, por exemplo, tirar o brinquedo dela porque ela não, né? É nesse sentido, assim, né? Eu tinha uma parte do livro que ela fala isso, que a gente não passando muito, eu não tô achando, mas que passando muito tempo com pessoas que vivem também fora da sua pele, longe da sua pele, a gente também não tem como, a gente aprende a ser como elas, né? E aí acaba achando que isso é o certo, né? Eu não tô achando. É aí que eu tô trazendo, e é nesse ponto que eu tô trazendo, porque essa questão não é a questão da mãe boa demais. É a questão da mãe que não está conseguindo encontrar o seu centro e daí vai ensinar o mesmo para o filho. Então, tem que ter esse assim, cuidado. O que precisa? É que tu vai chegar nessa parte ainda, daí se não chegou. E talvez por isso não esteja reconhecendo o que eu estou falando, que eu acho que é aqui, ouvindo o chamado da irmã mais velha. Eu acho que é nessa parte aqui. Se não for, ou a demora excessiva, acho que é na demora excessiva, que ela vai falar sobre isso. Que ela vai falar sobre quando a gente fica muito tempo fora da nossa natureza, usando a nossa pele de foca, não. Quando a gente fica muito tempo com pessoas que estão acostumadas com essa realidade, que não estão vestindo a sua pele de foca, que estão longe da sua natureza, a gente acaba aceitando isso como normal. E a gente acaba se confundindo com isso e criando todas os nossos problemas e buscando as soluções dentro desse meio. E quando o que a gente deveria fazer era vestir nossa pele de foca, ir para o nosso lugar de descanso, tomar as nossas decisões e compartilhar elas. E mais nada. Porque quando a gente encontra o nosso lugar de descanso, o mundo inteiro vai aceitar esse nosso lugar de descanso. Porque ele é da nossa natureza, a gente precisa, cada pessoa vai ter o seu tempo. Pode ser uma meditação, pode ser que precise um final de semana estar afastada de todo mundo, pode ser que se ficar só no quarto vendo um filme é o suficiente, mas o mais importante é ensinar isso, é esse o ensinamento. É o ensinar que tu precisa ter o teu momento de descanso. O delegar tarefa, o compartilhar, nem delegar, o compartilhar tarefa, já que tu quer trazer já que tu quer trazer esse movimento de que ela é responsável pelas tarefas dela, então não é nem o delegar a tarefa, né? Cada uma vai fazer a sua, porque delegar, eu tenho tarefas excedentes e eu vou delegar para outras pessoas. E se não é assim, compartilhar a tarefa. Mas o mais importante dessa lição é tu encontrar o teu lugar de descanso, que não te deixe nessa agonia, a ponto de pensar que esse teu cansaço de estar abraçando tudo é dividindo essa tarefa que vai diminuir. Sabe? Tipo, do teu lugar de descanso, tu ensina ela a ter o lugar dela de descanso. E daí tu ensina ela também a ter a energia para fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E repousar na hora que tem que repousar. E fazer na hora que tem que fazer. E repousar na hora que tem que repousar. E respeitar cada uma o limite do seu próprio corpo. Né? A pele de foca não é a mãe boa demais. Né? A pele de foca é ensinar, é a gente reaprender a respeitar a nossa natureza, compreender que a gente não tem mais essa cultura matrilinear de passar de ter aprendido com as nossas avós ou com as anciãs da tribo em que a gente vive como lidar com isso. Ela até fala aqui sobre as nativa-americanas que iam para a Tenda da Lua e que tinham o seu período de repouso. Ela fala, por exemplo, que faz que as tradições mais conservadoras e opressoras tiram da mulher o direito do repouso na sua alunação. E ela fala sobre que e daí eu acho que foi uma
que foi uma cultura mantida pelas mulheres com muita sabedoria. Por exemplo, de as mulheres, quando estão no seu período de menstruação, serem impuras e por isso não poderem entrar nos templos sagrados e tal. E eu acho que isso era para possibilitar o seu recolhimento. E daí ela traz a nossa responsabilidade de resgatar esse elo e passar isso para os nossos filhos. Porque o Orak vai ter o tempo dele. Ainda não é. Mas o tempo dele vai chegar. Ele já está escutando o chamado, então ele vai precisar aprender isso, para não ter também a pele roubada. Gabi tinha levantado a mão. Não, mas já passou tanta coisa que já... O que eu entendi bem certinho o que a Renata quis dizer ali na fala. A gente fica... A gente está tão envolvido nas nossas questões que a gente não consegue olhar para cima, né? A gente só olha aqui, né? E quando a gente olha aqui, a gente acaba... O que é isso? A Tiana Ana que chegou. Um beijo para ti também. Ele tá dando tchau para mim. E isso que esse recolhimento é justamente isso, é tu conseguir sair desse lugar para tu conseguir ter a visão e estar hidratada, né? Que ela fala muito da hidratação, né? E estar hidratada, e ela precisou... Cara, essa história ali que ela falou que 7 anos ela precisou de 7 dias, vem essa questão da qualidade, né? E não da quantidade, que às vezes, em um momento da tua... Eu já, mesmo estando com a minha vida bem louca, que eu tenho mesmo, acho que até o rapé me ajuda um pouco nisso, eu tenho que sair da muvuca, pelo menos alguns momentos do dia, para respirar, nem que seja aqui para minha sala, para fazer alguma coisa para mim, respirar e me reconectar comigo. Senão, a minha cabeça já começa a zonzuzar, eu já não consigo mais, eu já entro no estresse, e num estresse, assim, que não me faz bem. E eu já sei que eu tenho que dar uma parada. Então, a minha conexão é essa. Daqui a um tempo vai ser mais, porque eu vou me possibilitando, né, cada vez mais. Mas só de ter esse momento, vamos supor, hoje eu estava com um monte de coisa. Eu estou aqui, na salinha, fechadinha, eles já sabem que é meu momento. Ninguém vai bater na porta, né, para chamar, para isso, para aquilo. E as mulheres, elas fazem... Eu estava vendo um vídeo da pele da foca, agora que a Renata mandou, daí o dela eu não consegui ver muito bem, eu fui ver outro, que ela fala que quando ela casou, ela foi morar com o marido, e a mãe dele era muito religiosa, e ela tinha 1 hora que ela se recolhia no quarto para rezar. Isso. E essa 1 hora ninguém batia na porta. Desde o que a gente chama, como a gente queira chamar esse momento, mas esse momento tem que ser sagrado para a gente, e a partir do momento que é sagrado para a gente, vai ser sagrado para todo mundo. Isso. Né? Isso. Porque isso que eu ia falar. As últimas medicinas que eu tomei, que me fez eu ficar bem na medicina, que eu falei assim, cara, eu tenho que levar isso para a vida. É que toda hora que eu começava a querer entrar em alguma coisa, a medicina vinha e me falava, não, é tu contigo mesmo, tá tudo aí dentro. Aí eu parava, me voltava para mim e me conectava, eu nem sei o que vinha, mas certo, vinha muita cura, né, porque eu não me lembro de tudo. Mas assim, ó, várias vezes eu tentava buscar resposta, tá tudo aí dentro, é tudo dentro de ti, não é nada... Cara, isso me puxava várias vezes e tá sendo um aprendizado, porque agora tô querendo levar isso para a vida. Quando eu começo a olhar muitas coisas assim, eu digo, cara, o que o teu movimento tá fazendo isso? Tá tudo dentro de ti. Cara, mas é forte demais. É forte e profundo, mas ao mesmo tempo... te dá segurança selvagem, né? Claro. Que é tudo, é tu contigo mesmo, né? Não tem nada fora, tá dentro, tudo tá dentro. E respeitar a vontade do que tá dentro, né? E respeitar a natureza do que tá dentro. Olha só, aqui no final do conto ela fala assim, ó, sobre o filho da foca. Bem-vinda, Tiana. Sobre o filho da foca. Com o passar do tempo, ele não pôde ir com ela, né? Ele teve que ficar. Mas ela se comprometeu com ele e ela conversava com ele. Ela lembrava ele da natureza dela, que também era a natureza dele, todos os dias, né? Todas as manhãs.
E além disso, ela ensinou ele uma coisa muito importante, que ele podia se conectar com ela a qualquer momento que ele quisesse. Bastando tocar em algo que ela tinha tocado e se conectando com ela, né? Olha só o matrilinear, o vínculo da mãe, o que ela estava ensinando para ele. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Deu certo, né? O que ela tentou ensinar para ele. Porque ele tá muito exitoso, mas não exitoso do que se espera que seja um homem exitoso. Ele tá um exitoso em concordância consigo. Ele se tornou um tocador de tambor, um cantor, ele foi para a arte. Ele foi se conectar com ele através da arte. Que lindo. Porque isso foi o que a mãe dele ensinou para ele. Que lindo, né? Vamos ver os passos, então? Vamos lá? 9h20. Fazer aquele resumão dos passos. Daí tem um momento que ela fala assim, que a gente... portanto, é para as mulheres semi-iniciadas ou iniciadas, de modo incompleto, que a dinâmica apresentada em Pele de Foca, Pele de Alma é a mais ilustrativa. Por quê? Porque como a gente não tem as avós ensinando a gente fica tentando aprender umas com as outras, né? Com quem compartilha num livro, participando de algum encontro, mas... até voltando agora aqui um pouquinho. Mas a gente não tem o acesso a esse conhecimento ancestral com de modo tão fidedigno quanto outras tradições. Lembrei um momento aqui da nossa série do Coração Outlander, né? Bem lá no comecinho que a mocinha fala assim pro mocinho: vamos se conhecer um pouco mais, me conta a história da tua família. E dele fala assim: bom, de quantas gerações tu quer saber? Porque ele pode contar a história dos pais, dos avós, dos bisavós, até do primeiro, porque as histórias foram sendo contadas. E com isso, toda a sabedoria dessa família, né? Tipo, estudando tarô agora, ontem eu encontrei um professor que ele estava ensinando, que legal, em espanhol, um professor que ele estava ensinando uma forma bem pessoal, bem particular dele, de enxergar o tarô, e dele falou assim, cada família da corte corresponde a uma família. E por ele corresponder a uma família de paus, família de ouros, família enfim, as outras famílias, e por ele corresponder a essas famílias, ele tem os traços particulares dessas famílias. Óbvio, a gente também, só que a gente não conhece. A gente só reproduz os traços da nossa família, a gente não sabe qual é. Olha que incrível, né? O quanto é importante a gente buscar a história da nossa família para compreender quem a gente está sendo hoje. Porque se a gente não está usando a nossa pele de foca que foi roubada, a gente precisa saber identificar qual é ela depois. Qual é a nossa pele? Quem é a gente? Hã? Não é? Por isso que eu botei ali quando a gente falou, tipo, mas se tira a pele da mãe, você vai botar qual pele? A gente não sabe qual é. A gente precisa descobrir, e essa que é a nossa tarefa de ensinar. Como encontrar a pele? Então, vamos lá. Primeiro, daí ela diz assim, quando se aprendem todos os passos que devem ser dados para completar a volta cíclica ao lar, mesmo uma iniciação atamancada pode ser destrinchada, refeita e concluída completamente. Então, primeiro passo, a perda da pele. Reconhecer que a nossa pele foi roubada e que a gente não é culpada por ela. Ninguém tem culpa de ter perdido a nossa pele. Tipo, se a gente viveu alguma situação complicada na nossa vida, se nos roubaram algo, normalmente a gente inicia o processo de busca espiritual e de autoconhecimento, porque alguma coisa acontece com a gente, né? Tipo, que machuca muito o nosso coração e tal. Ou houve o chamado lá do filhinho, né? Ou houve o chamado. Segundo, compreender que todas nós temos esse homem solitário dentro da gente. As duas coisas somos nós. A gente é a mulher dançando e a gente é o homem solitário.
Somos nós que aprisionamos, somos nós que roubamos a nossa pele de foca para se adequar na vida como ela é. Seja a forma como a gente aprendeu a vida como ela é. É a gente que escolheu o trabalho, a gente que escolheu depois que não valia a pena ficar tanto tempo trabalhando, né? Esse homem solitário somos nós também. A criança espiritual também é a gente. Então, assim como a gente... Rê, aqui no Homem Solitário, o podcast que eu escutei falava também de ser o ego, né, da gente. O nosso ego, né, esse homem solitário que precisa se agarrar a essa alma, né, que seria a mulher. Que precisa se agarrar e para se agarrar precisa adequar essa alma. Para se adequar é puro ego. Só quando a gente traz para o nosso, quando a gente traz para dentro da gente, é o ego. Né? Esse homem solitário também somos nós. Que está lutando para tirar uma dor a qualquer preço e a qualquer custo. No caso dele, é solidão, né? Ele quer companhia de qualquer jeito. E se ele quer companhia que fala assim, de jeito, o ego Pode falar. O ego é grosseiro em comparação com a alma. Seu modo de agir raramente é evocativo ou sensível. Mesmo assim, ele sente um anseio pequenino e vagamente compreendido pela beleza da luz. Isso é o certo modo e por algum tempo o tranquiliza. E foi o que ele fez, né? Que leva ao roubo da pele para ficar com ela, né? Claro. E no sentido bem egocêntrico, vai estar disposto a fazer qualquer coisa, abrir mão das coisas mais importantes para aquelas que tiram a sua dor, nesse caso a solidão. Então a gente abre mão da nossa pele de foca, de dançar para a lua e cantar com som de baleia prateada, para fazer coisas para agradar, para cumprir compromisso, para ser bem-sucedida profissionalmente, para ser reconhecido, para ter valor, para estar dentro de uma relação e não estar sozinha, para ser admirada, desejada e por aí se vai, né? A criança espiritual, a gente reconhecer também que, assim como tem esse caçador solitário, também tem essa criança espiritual dentro de nós. A gente também tem essa inocência na nossa alma, esse contato com o mundo mais misterioso, esse elo de ligação com a nossa natureza. Porque não é o ego que escuta o chamado, o ego chama de louca quando escuta alguma coisa diferente. Quem escuta o chamado e sai correndo perseguindo aquela voz misteriosa é a nossa criança espiritual, que está sempre desejosa de estar em contato com a nossa natureza. Foi aqui, gente, que fala. É aqui que fala sobre as vozes que a gente escuta, seja no sonho. Não, aqui é mais para frente, né? Aqui fala do contato dela no presídio, né? Que coisa mais linda. O como a gente pode sempre acessar esse nosso espaço de inocência para voltar a sentir. Olha que coisa mais linda. Eu lembrei da Ninha Salvaje, aquela canção. Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Olha que coisa mais linda. A nossa natureza. Soy hermana de las nuvens, solo sei compartir. Sei que todo és de todo, não tem mais competição. E que todo está vivo em mim, e a gente é um só. Olha que lindo. Quando a gente reencontra com isso, a gente volta a sentir, né? E não importa o lugar onde a gente está. E ela relembra que a mulher lá no presídio disse que a alma dela estava florescendo. Que ela achava que não era mais possível. Deu até vontade de a gente inventar projeto, né? Já tem o projeto Esconto, tem a banda na Praça 15 com as mulheres do presídio, ó. Que coisa mais incrível, né? O definhamento e a invalidez. E aqui entra isso que a gente se deparou, Dai, isso que tu tá no teu ombro, que tipo, cara, se a gente não respeita isso que é o mais importante, a vaguear pela nossa natureza o tempo que for necessário para nossa alma. E tem pessoas que vai ser um tempinho de oração. A minha avó também era oração, era ir para missa, aquilo alimentava ela, não sei se está indo agora. Mas eu sei que aquilo alimentava ela de uma forma que eu acho que sustentou ela a vida inteira. Era a igreja, era estar na igreja. Era o tempo de ela vestir a pele de foca dela.
a gente tem que encontrar a nossa, e a forma como isso vai aparecer, tipo, a avó era na igreja, a Patrícia dançando lá, porque olha, essa mulher aí dentro do banco 5 dias por semana, ela tem que estar indo em algum lugar para poder estar se retroalimentando. Mas aqui ela fala, né, que a tia dela levava ela na igreja, lembra? Ela conta ali, tem uma parte que as mulheres todas iam, e ela foi entender depois que lá era um local que não se podia perturbar as mulheres naquela época, né? Eram os 2 únicos momentos, elas indo para a igreja e depois elas na igreja. Oi, Clara. Então é isso, né? A fuga dela, né? Já era uma fuga, né? Botavam o rosto entre as mãos e ali elas ficavam, né? Orando, rezando, enfim, mas sendo elas, né? Dentro daquele espaço, naquela 1h30, podia fazer o que quisesse no seu mundo interior. Era de direito, tipo, ali podiam cantar, podiam fazer qualquer coisa ali, ela podia ficar quietinha, meditando. Descansar. Dentro da cerimônia aqui. Quando a minha mãe fala assim, ó, porque que a mãe costuma falar assim, Paty, ó. Porque aqui eu posso ser eu posso ser eu de verdade, aqui eu choro, aqui eu rio. Tipo, eu lembrei muito disso. A minha cigana, ela fala. E posso... Porque, tipo, falta isso pra gente, falta esse espaço pra gente, pra maior parte de nós. Pra mim, faltou muito, cara. Tipo, isso aqui do definhar, nossa, eu me orgulhava de dizer que eu não tirava férias. 10 anos sem tirar férias. É obrigada a gente ir pro fundo do poço? Não tem como não. Né? Ouvindo o chamado da mais velha. Eu acho que é aqui que falava sobre o sonho, não era? Não, aqui são os sonhos de Baba Yaga. Aqui são os sonhos do homem sinistro. Quando a gente está definhando, a gente começa a ter sonhos com atrozes, né? Com perseguições, com atrozes. Para ver se de repente desperta na gente o nosso estado físico de reação, de reagir, de tentar se curar, né? Ouvindo o chamado da mais velha. Rê, eu não tive tempo de ver isso aí. Tu podia me explicar um pouquinho isso aí que tu falou dos sonhos, que eu tô tendo muito sonho, que eu tô sempre fugindo de alguma coisa. Claro, ela começa a falar sobre os sonhos lá no começo do livro, antes de tudo, Gi. Ô, Gabi, começa a ler de novo lá a introdução, ela começa a explicar que quando a gente sonha, dentro da psicanálise, que é a linha que a gente está estudando aqui no livro, né? Dentro da psicanálise, eles entendem que são informações que a nossa psique, que o nosso inconsciente nos envia sobre o nosso estado aqui na realidade. Então, quando a gente... Normalmente, eu lembrei muito de ti, cara. Eu ia te perguntar se tu não estava tendo pesadelo de que estava fugindo e coisas assim. Então, de acordo com os nossos sonhos, se vai identificando como é que está a nossa vida real. Tipo, como o nosso inconsciente mandando avisos. E ela fala que quando a gente está definhando, cansada demais, não respeitando o nosso corpo, não respeitando os nossos ciclos, e nesse caso é bem esse, o ciclo de estar no sistema e o ciclo de estar na nossa natureza. A gente começa a ter esses sonhos que tu tá tendo. Agora quem tá falando é a Clarice, não sou mais eu. Por favor. Animais feridos, né? Essa parte aqui. Lembra quando tu via várias coisas assim de animais feridos, animais sendo abatidos? É a tua psique, segundo aqui. A tua psique. Meu amor, tá esquecendo da pele de foca. Muito tempo sem a pele de foca. Daqui a pouco começa a pele a secar, o olho a ficar, como é que ela fala? Ficar turvo até que a gente perde, desconecta de novo. Fica cega. Fica cega, desconecta. Gratidão. Imagina. Uma alegria. Ela fala isso para mim direto, agora ela foi mais direta por causa que ela tinha o livro ali na mão, sabe? Ela sempre... Olha só que ia passar, guria. Ia passar e eu ia esquecer de te falar. Não, mas eu ia falar porque eu sonhei. Claro, eu li e aí eu sonhei, né? Sonhei. Que tinha um veado
não era eu exatamente, mas eu mesma, no sonho, feria o viado. Com alguma coisa pontiaguda e eu via ele sangrando, assim. E eu fiquei desesperada. Eu tinha que salvar o viado, mas era eu que estava ferindo o viado. Olha que doido, cara. Aí, de repente, Muito. tem outra interpretação legal. Eu quero muito estudar um pouco mais isso, legal procurar. Uma das vontades que eu tenho da psicanálise é essa. Agora vai começar a faculdade, né? E eu vou ver como é que eu vou se ajeitar com os estudos de tudo. Uhum. Aí, se der tempo ainda, eu vou começar a psicanálise justamente por isso que tá me chamando, Gi. Quem sabe estuda também. É muito Porque legal, eu falo né? muito sobre sonhos da Baba Yaga. Eu quero também. Sonhos amo e adoro estudar. Eu também sonhei esses dias que eu estava dirigindo um carro desgovernado. Mas eu não estava dirigindo. Que é isso? No caso, não estava dirigindo. Estava tentando, achando que estava dirigindo. Tu estava desgovernado, tu não estava dirigindo. Olha só olha a linguística, o quanto que a gente se equivoca igual ali. Tipo, eu estava dirigindo, não, estava dentro de um carro desgovernado. E ali, igual a mulher ali, eu fiz sofrer um ser humano. Né? Tipo, a gente não se vê como vítima da situação. A gente se vê como criador, como agente criador da situação. Orras, tô ligada. Mas daí vem aquela diferença sutil que faz toda a diferença, né? Vamos supor, criadora, mas não da situação que tu estavas olhando ali, daquela situação ali, mas criadora na nossa psique, mas não é a forma que a gente tem que olhar, eu tô falando isso para mim, tá? Não é a forma que a gente tem que olhar culpando ou punitivo, porque é a forma de juiz, né, de punir, não sei o que lá, mas com a forma de ver, só olhar e para aquela situação. Porque quando a gente assume a questão do juiz, as coisas, a gente acaba não olha, julga e deixa como tá. Porque tu já tá tendo a punição ali do julgamento, tu já tá sendo julgada, aí tu deixa como tá. Olha que lindo! Gabi, o que eu vejo nisso, que ela nem coloca, né, nesses termos, assim, porque isso não seria já uma mulher selvagem, entende? A mulher selvagem, ela não faria esses julgamentos, ela não olharia, ela não teria esse olhar. Já seria um lado ainda doente olhando para um lado doente, entende? Sim. E a mulher selvagem não olha assim, com esse olhar de julgamento. Ela nem enxerga. A mulher selvagem ia pular dentro do carro e deixar o carro que se estabanasse. Nada, tá vendo como parte do processo. Porque assim, ó, é tudo natural, não tem bom nem mal. Então, assim, ó, a Paty sonhar com isso, a Gi sonhar com isso, não tem bom nem mal. É só, vamos agora decodificar esse negócio aí. Por que a tua psique? Porque a gente não tá matando viado. Patrícia não tá no carro de governado. Tipo, o que essa mensagem tá... Então, o que tá trazendo? Tá enxergando que tu não tá muito bem dominando o que tá acontecendo? Tu tá ciente disso? Né? Tá ciente do que pode acontecer? É justamente isso. E hoje que eu entendi, porque eu tinha interpretado esse sonho de uma outra forma, que fazia todo sentido também, mas hoje, em relação à cirurgia, eu tive uma outra visão. Também. Agora, quando eu falei, como hoje está nesse, assim, para mim era um carro meio desgovernado, como se não tivesse tendo controle dele. Claro, porque olha só, na minha visão, quando tu falou do sonho, é tipo assim, ó, tu tava só sendo levada, e de repente, quando tu busca a opinião de outra pessoa, e de outra, eu ia falar isso aquele dia, mas já tava até a cirurgia marcada, assim, não. Tipo, eu não vou fazer isso com a Patrícia, né? Tadinha, querida, ninguém merece botar dúvida quando a pessoa tá indo no caminho ali da cirurgia. Mas, de repente, tomando opinião de outras pessoas, a boleia do carro volta para tua mão. Porque agora tu vai escolher. O que o médico te falou, tu vai sentir o teu corpo. E é isso, e tudo isso é o que traz esse... Tu é a dona da pele de foca. Né? Tu decide ficar ou ir depois de 7 anos.
Exatamente. Tu vai decidir, mas a pele de foca é tua. É tua. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Que lindo. Ó, ouvindo o chamado da mais velha, aqui é a das vozes. Disse que sonhos com vozes incorpóreas, tipo, chega e acorda com vozes assim, né? Podem ocorrer a qualquer hora, mas especialmente quando a alma está angustiada. Gente, eu tive isso aconteceu comigo 2 vezes, assim, ó, que eu posso me lembrar que foram cruciais. A primeira foi Instituto Pachamama. Olha que lindo. Uma voz, eu estava dormindo e sonhei Instituto Pachamama. E acordei com uma voz me falando isso. E o Instituto Pachamama existe por isso. Outra vez eu estava dentro de um relacionamento e não é que me fazia mal, mas eu não via sentido mais. Eu estava tentando ficar naquela relação, tentando. E uma mulher sentou na cama do meu lado, eu estava dormindo, mas naquele sonho dormindo e acordada, né? E uma mulher sentou do meu lado na cama e começou a falar comigo e eu escutava a voz dela. E ela falou para mim só assim, ó: "Acho que já deu, né, minha flor? Ô, minha querida, não precisa ter um motivo, só deu." E daí eu olhei, cadê a mulher da voz? Que loucura é essa? E daí quando eu falei só deu, acabou. Tipo, até a pessoa aceitou aquele só deu. Sabe? Tipo, como se fosse a palavrinha-chave, tipo, mas por quê? Daí eu falei, não tem um porquê, só deu. Então, em que momentos a gente precisa escutar isso? Saber que essas experiências podem acontecer. Saber que existem maestros, né? Às vezes é uma pessoa. E às vezes são vozes que não vêm, que vêm realmente do além, né? Mas a gente atribuir que existe esse chamado fora tentando levar a gente de novo para nossa natureza. E às vezes a gente pensa que tá ficando louca, né? As sincronicidades da vida. Quando parece que tudo converge para aquele mesmo lugar. Tipo, cara, eu não queria fazer isso, mas não tive como, porque eu cheguei, a festa estava pronta, né? Cheguei, já estava pronta a festa, todo mundo estava lá. Vamos lá. A outra parte é a demora excessiva, quando a gente demora muito para escutar, para voltar para a nossa natureza. E a gente conhece muitas mulheres que são assim. São mulheres que a gente vê assim, ó, que tá esgotada. Tipo, não tem mais nenhuma energia nela, já ficou doente. Tipo, uma resposta. No entanto, a mulher, a gente fala para ela sobre aquilo, né? Ela sabe sobre aquilo que ela precisa descansar e as respostas dela. No entanto, a mulher continua sua rotina diária com um ar submisso. Tipo, já passou de 8 anos sem a pele de foca, agindo como se sentisse culpada ou superior aos outros. Sim, eu sei, olha como eu sofro, olha como eu me dou, olha como eu faço tudo pelos meus filhos e não sei o que, e logo eu vou descansar. Eu devia descansar mais o meu filho, mais o meu marido, mais a minha casa, mais o meu trabalho. Então, aquelas pessoas que já reconheceram, mas continuam. Isso faz parte desse processo, que é o que ela chama da iniciação meia-boca, né? Vindo para a nossa linguagem, ela fala sobre a iniciação pela metade, iniciação meia-boca. Conheceu, mas não trilhou o caminho de verdade. O que acontece com muita gente, né, no nosso caminho espiritual, assim, tipo, sabe que ali é a porta de saída, mas vou ficar aqui só mais um pouquinho. A separação, o mergulho. O que significa a volta ao lar? Ela é o instinto de retorno, de volta ao lugar de que nos lembramos. É a capacidade de encontrar à luz do sol ou nas trevas a nossa terra natal. Todas nós sabemos voltar para casa. Não importa quanto tempo tenha passado, nós encontramos o caminho. E ela traz aqui uma questão que é bem importante, que é que a gente sabe. Na verdade, a gente sabe. E tipo, a gente precisa se dar conta de que, diferente de em outros momentos da vida da humanidade, a gente não vai ter uma mulher para nos levar até lá. É a gente que tem que ir.
a gente tem como a gente falou aqui entre nós, né? A gente tem nós, entre amigas, que nos ajudamos. A gente tem os conhecimentos que são passados e que a gente pode aprender com eles, mas esse caminho, colocar a pele, mergulhar na nossa natureza, ele é nosso. Ele corresponde a gente a fazer, se comprometer absolutamente com isso, né? A mulher medial, a que respira debaixo d'água. Na história, é feita uma interessante concessão. Em vez de abandonar seu filho, ou de levar o filho consigo para sempre, a mulher foca leva a criança em visita aos que vivem no mundo oculto. Ela ensina isso para a criança. A criança é reconhecida como um membro do clã das focas através do sangue da sua mãe. Ali, no lar subaquático, ensinam-lhe os costumes da alma selvagem. O que eu estava falando ali naquele começo para Dai. A criança representa uma nova ordem na psique. Sua mãe foca soprou um pouco do seu próprio ar, um pouco da sua própria animação especial para dentro dos pulmões da criança, transformando-a, portanto, em termos psicológicos, num ser intermediário, um ser medial, um ser capaz de construir uma ponte entre os dois mundos. O que a gente tem que buscar? O aprender a viver aqui nesse mundo onde a gente paga conta, onde a gente tem as relações que a gente precisa ter, onde a gente precisa sobreviver nesse mundo, né? A gente não está dentro de uma floresta. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de capacitação, precisa de trabalho, mas não pode esquecer da outra parte. E o mais lindo que eu achei é que ela fala assim, né? Desde o começo, por isso eu salientei tanto, que o tempo para cada coisa, ele é pessoal, porque vai da nossa percepção. Algumas pessoas podem se satisfazer e se nutrir com 1 hora na igreja por semana. Outras pessoas podem se cansar com 1 hora fazendo um trabalho ou na igreja por semana. Que cada uma de nós sabe a nossa natureza. O tempo que a gente necessita para a nossa pele voltar a se hidratar, para o nosso cabelo voltar a crescer, para a gente vicejar. E ela fala até que as pessoas que são mais sensíveis necessitam de mais tempo. Pessoas que são mais brutas, e gente, na astrologia isso mostra assim, ó, maravilhosamente bem. Tipo, em alguns mapas natais é possível ver que aquela pessoa não precisa muito estar em contato com o seu mundo oculto. Porque o mapa natal dela todo tá para baixo. Ela tá na vida da Terra. Ela se sente bem na vida da Terra. Outras pessoas, o mapa natal dela tá todo para cima. O meu é todo para cima. Não tem nada embaixo, nada. Essas pessoas que estão com tudo para cima necessitam de mais tempo nesse mundo oculto. Outras pessoas têm um equilíbrio perfeito, gente. Parece uma estrela. Aquela pessoa transita naturalmente entre os dois mundos. E ela necessita dos dois mundos. Então, a gente consegue compreender que a nossa natureza ela é muito diversa. Ah, quer dizer que a Renata não vai transitar no mundo terreno? Imagina, a Renata transita, e a Renata transitou tendo várias empresas ao mesmo tempo. Sabe? Mas o que vai acontecer? Vai estar mais suscetível à doença. Outras pessoas vão ter um vigor físico maior para isso. Vão ter mais terra no seu corpo. Entendem? Então, a gente consegue perceber se a gente, enquanto mulher medial, está atendendo às nossas necessidades da Terra e do nosso mundo oculto de acordo com a nossa vitalidade, com o nosso corpo. Se a gente, é muito simples, se a gente está saudável ou não. Se a gente está satisfeita ou não. Eu cheguei a pesar 45 quilos, 44. Não estava nada saudável. Uma pessoa que chega a pesar 100 quilos também não está nada saudável. Está faltando um ponto e está faltando outro ponto, né? A volta à superfície. O assombreador da volta ao lar selvagem consiste em podermos fazer uma visita sem que possamos ficar.
Não importa o quanto seja maravilhoso o lar mais profundo imaginável, não podemos ficar debaixo d'água para sempre, mas precisamos voltar à superfície. E nesse momento, ela nos lembra que a gente precisa, não é só um aprendizado, o da mulher dual, a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. Oruque não podia ficar lá enquanto não era o tempo dele ainda, porque ele ainda tinha o tempo dele aqui na Terra. A gente está todo mundo aqui. Então a gente está no nosso tempo aqui, mas a gente não pode esquecer do tempo de lá, né? A prática da solidão voluntária. Aqui que lindo, ela está lembrando das buscas de visão que a gente vai falar na nossa jornada, que são os momentos em que antigamente durante a nossa alunação, durante o nosso período de sangramento, a gente fazer o sacrifício no sentido do sagrado ofício de interiorizar, de entender o que está dentro da gente. E ela fala aqui, ó, que era uma prática constante na lua cheia as mulheres se perguntarem como é que estava a vida. Como é que estão as relações na lua cheia? Como é que está o teu trabalho? Tu tá te sentindo bem com o que tu tá estudando? Estás gostando disso? Como é que tá o teu dinheiro? Tá tudo bem? Na lua cheia a gente olha o que é visível. Na lua nova, lá quando a gente vai para a tenda da lua e faz a nossa busca de visão, a gente olha para dentro da gente. E como é que eu tô? Eu tô satisfeita? Eu tô encontrada? Eu tô perdida de mim mesma? Por onde eu ando vagueando? E é lá que eu me encontro. Então, na lua cheia, eu olho para fora. E na lua nova, eu olho para dentro. Eu respeito os meus ciclos. E dela fala sobre a ecologia inata das mulheres. É dita na história que são muitos os que tentam caçar a alma para capturá-la e matá-la, mas que nenhum caçador consegue. E né? Nem Branca de Neve, nem Bela Adormecida, não tem nenhuma princesa que perde a alma. Nem a do Barba Azul, que eu esqueci o nome agora. Mais uma referência nos contos de fadas à indestrutibilidade da alma selvagem. Ela fala aqui da ecologia inata das mulheres. E eu vejo aqui como a grande esperança que a gente deve carregar, que a gente sempre pode se resgatar. A gente, como está agora, a mulher lá do presídio, a nossa mãe, a nossa avó, ou seja quem for, porque não importa o quanto a vida tenha ferido a nossa alma, se existe um pedacinho dela, a gente consegue encontrar o restante do osso e La Loba pode vir a ressurgir, né? Se esse pedacinho de alma, esse fragmento de alma que a gente encontra porque a gente está viva, né? Não morremos ainda. Se a partir desse nosso pequeno fragmento a gente nutrir. Daí a gente pode voltar lá para o começo. Nutrir com as artes, nutrir com a... Então, deixa eu falar uma coisa só para descontrair. Uma vez eu estava na força, daí alguém veio, uma voz falou assim, tu és uma artista. Cara, o meu sorriso veio na orelha, eu comecei a curtir, disse que, meu Deus do céu, eu sou uma artista. Mas fiquei um tempão com essa sensação boa, daqui a pouco eu acho que eu comecei a cair na real, tá, mas o que eu faço? Boa pergunta. Porque tu viu que tu é uma artista, tu se identificou e tu se sentiu bem. Aonde que tu tá expressando essa arte? Uma boa visão. E daí eu vou trazer, então, uma outra visão ainda. Um dia, Gabi, na medicina, talvez, ou na vida, em vários lugares ao mesmo tempo, não sei. Eu tinha certeza que eu estava escutando o chamado de Pachamama, eu sentia, cara, no meu coração, Pachamama tá me chamando. Mas eu não sabia que Pachamama chamava todo mundo. Eu achava que eu era muito especial porque a Pachamama estava me chamando. Talvez igual tu se sentiu quando falou, tu és uma artista, e tu se sentiu aquela alegria porque tu se apossou daquilo ali. Tipo, virou algo teu, verdadeiro e sagrado para ti. E daí eu fui compartilhar com uma irmã, assim, que eu estava muito feliz porque Pachamama tinha me chamado e que eu queria fazer alguma coisa sobre isso. Foi antes ainda de vir o tal do Instituto Pachamama, tá? E daí ela falou assim para mim, mas
Todo mundo tem um chamado de Pachamama. Tipo, deixa de ser louca, cara. Tipo, pra te sentir especial, tipo, todo mundo é artista. Todo mundo recebe o chamado de Pachamama. Tu não é melhor do que ninguém porque escutou na força que tu é artista. E nem eu sou melhor do que ninguém porque escutei e eu senti que eu sou de Pachamama. E daí, cara, quando ela falou isso, o meu coração fez assim, ó, tipo... Eu penso assim, mas eu vou atender! Sabe? Então, seja artista, cara! Porque se todo mundo tá escutando chamado Pachamama e o mundo tá do jeito que tá, eu não vou fazer igual a todo mundo, cara. Eu vou atender esse chamado, eu vou honrar ele. E assim começou a minha história. Aí logo depois veio o Instituto Pachamama, porque, cara, quando a gente assume algo na gente, no nosso coração, tipo, ouvisse a voz da irmã mais velha, segundo esse conto, que é aquela que manda pra gente recado, seja através de sonho, seja através de alguém, seja através de uma sensação, que, pô, a gente sozinha não se deu conta, a irmã mais velha mandou o conselho. Pô, então segue, né? Então Na segue. Bíblia tem uma passagem assim também, né? De muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Então, Ah, a gente, muitos são os chamados, mas quem vai ouvir isso com o coração, né? Quem vai fazer mesmo essa diferença, né? Para si, né? Primeiro, para depois no mundo, né? claro, então se toca o nosso coração, a gente tem que colocar como uma obrigação seguir, né? Tipo, daí eu segui, ó. Quando falou para terminar a relação, eu terminei, foi uma sequência de fatos. E quando eu escutei Instituto Pachamama, eu fui buscar e não existia, eu criei. E tipo, nunca falou para mim que eu era uma artista. Mas eu acho que eu sou. Eu tô me esforçando. Eu tô buscando a arte onde eu vou conseguir manifestar o que eu quero. E assim vai indo. Então agora queremos ver a tua arte. Querida. Agora eu lembrei de um trauma de criança. Meu primo falava que eu era artista plástica porque eu tinha feito cocô, em vez de fazer no bacio, eu fiz naquele negócio de lavar, sabe? E ele disse que o meu cocô era uma arte. A Tiana tá com delay. Querida. Então já descria e destrói isso. Se bem que se a gente leva para isso, a gente pode já ressignificar. Eu adoro ficar ressignificando o trauma dos outros. As crianças acreditam nisso. Para as crianças é muito difícil desapegar, e daí a gente vai para a fase anal da criança. Para a criança é muito difícil desapegar do cocôzinho dela, por isso muitas não fazem também. Beijo, Padre querida. Estamos vendo, estamos vendo. Porque ela acredita que ela fez aquilo. É um pedaço dela. Não pode jogar fora. Ela nem sabe o que vai acontecer com ela se ela abrir mão daquilo. Tá? Então abre mão da tua arte, mesmo que pareça merda. Ou mesmo que seja merda. Vamos ressignificar o astral. Agora a Tiana vai rir. Ver a Tiana 3 segundos depois caindo na gargalhada é o máximo. Ai, queridas. E daí a gente encerra o nono conto e vamos pro 10º. Estamos muito perto do final já. E eu acho que a gente pode, nesse momento, refletir sobre como a gente está. Porque a ideia era que fosse uma jornada pra gente, que a gente fosse se reconhecendo em cada um desses capítulos, né? E, cara, para mim está sendo muito rico. Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como é que está sendo, se está fazendo sentido, se estão se conectando. Agora que passamos o sapatinho vermelho, a gente pergunta, né? O chapeuzinho não, o sapatinho vermelho. Estão vendo na vida as coisas acontecer, sim, né? Ah, é muito profundo, né, Rê? É muito profundo. É uma jornada, né? Uma jornada interna, né? É. Como a Dai falou, às vezes antes de tu Terminar de ler. Antes de tu saber o que tu vai ler, tu já está se conectando com a energia, porque o universo já está preparando, né?
a energia. E teve outras coisas que agora, falando aqui, vai vindo, que aconteceram durante a semana, algumas coisas que vêm vindo, e as coisas vão se conectando, né? Então, é muito rico, e o livro dela é uma terapia, né? Uma busca interior, uma busca da visão da mulher, incrível, né? Ah, é lindo, né? Eu tenho sentido demais, assim, e ela vai colocando, como eu disse lá no início, assim, parece que né, para todas as mulheres, mas parece que é para quem tá, para ti, assim, né, para mim que tô lendo, parece que cada frase, cada expressão ali, e aí parece que é diretamente para mim, assim, né, para o momento. E hoje ali que eu coloquei até no grupo, né, cara, às vezes eu sinto isso, assim, eu olho e tá, mas eu vou fazer o quê? Eu vou para onde, como, né? Tanto do trabalho quanto da vida. E aí eu parei de ler um tempo, eu voltei e tava lá. Não tem caminho, não sabe para onde, mas veio a vontade, vai que vai se o tesouro, né? Vai se descobrir um tesouro no caminho, como o menino que saiu correndo, ouviu a voz e ele não sabia nem para onde que ele estava correndo. E ele tropeça na pele da foca da mãe dele, né? De foca da mãe dele. Então, assim, não, quando tu sente esse chamado, e aí, tipo, e eu sentindo isso já há alguns meses, né? E eu falei, caramba, eu precisei chegar aqui, ouvir isso, né? Como se fosse diretamente para mim. Então é muito bacana, assim, é muito bacana ver essa conexão que a Clarissa, né, com todos esses atendimentos, falando com tantas mulheres, ouvindo tantas histórias, conseguiu fazer com a alma, né, com a psique da mulher. E é incrível, assim, que esse livro serve para muitos momentos da vida, né, e para várias fases, como ela disse ali, não é porque tu é uma mulher mais velha que tu aprendeu tudo, muito pelo contrário, como a gente não teve esses exemplos, não teve essas outras pessoas para nos iniciarem. E eu achei interessante que ela falou aqui de iniciações também, que por pessoas que também não fizeram a iniciação completa. Quantas de nós, né? Quantas vezes a gente ouve coisas de quem não tem a mínima noção do que está falando, não viveu, né? Ou se viveu, vê somente por uma ótica, só pela ótica dela, às vezes muito pequena, muito resumida, né? Ou dele, enfim. E a gente vai confiando e vai acreditando, né? E vai se levando e vai errando, vai tropeçando, vai caindo, vai doendo, vai machucando, né? E vai criando coraças. Então, eu acho que o livro realmente, assim, ele para, né? Em cada momento, cada capítulo, assim, e ele fala assim com a mulher, né? Fala com a alma da feminina mesmo, assim, né? Para mim, muito, assim, tenho me identificado bastante. Não sairei a mesma, com certeza, depois, no final dessa leitura. Não tem como. Não tem como. Que lindo, né? E eu escrevi aqui o confiar no chamado, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando ali um pouquinho antes, né? Porque, e casa perfeita, que o menino tá dormindo e ele escuta, ele sai correndo, ele não tá nem se importando se tem obstáculos, tem que porque ele confia no chamado. Confia, Gabi. Gabi? Então, eu estava pensando, né, que é Clarice, esses contos, eles começam separados e no final se unem, né? Todas as psiques, né? Se tu percebe ali um menino, ele, na hora que ele conseguiu ali seguir o que o coração dele estava dizendo, ele conseguiu se conectar com a parte selvagem dele, né? E daí ali ele foi, achou a pele de foca, deu para a mãe dele, fez todo o processo, né? Porque ele seguiu o chamado. Às vezes, a gente quer, em vez de seguir o fluxo, a gente quer ficar primeiro sabendo onde é que isso aí vai dar, o que é, como é que é, aonde, né? Eu sou muito de ficar. E daí o que acontece? A gente não vai. E a gente não segue o fluxo. Fica se questionando. Lembrei de um questionamento, será que aqui é o meu lugar? Será que eu devo estar fazendo isso, né? Aí fica cansada antes mesmo de entrar no negócio, né? Eu sempre acho que a Clarissa está escrevendo especialmente para mim, porque, meu Deus do céu, eu confesso que eu não li todos os contos, e a maioria deles eu não cheguei até o final. Mas quando eu leio, eu digo, meu Deus, cara, acho que ela veio aqui nos meus sonhos e sabe exatamente como é que tá a minha vida. Ou, tipo, teve um vislumbre de como ia ser a minha vida no futuro.
E esse negócio da arte, Gabi, também decidi processo, né? Eu decidi que vou largar a massoterapia. Acho que as terapias também, na verdade. Vamos mudar tudo. Como diz a Rê, muda a tua vida toda, guria. E aí eu peguei uma... Passa aqueles patrocinados lá no Instagram, né? E aí eles estão tudo vigiando a nossa vida, né? Eu nem tinha verbalizado, mas eu tinha pensado em dar fotografia, assim, que é algo que eu sempre... Não, tu falou lá na quinta-feira, os celulares estavam todos ali na mesa. Falei da fotografia? Falou. Ah, então tá. Aí passou patrocinado e tal de um cara, né, Bambambam aqui no Brasil de fotografia. O cara é muito massa, assim, bem simplão, assim. Aí tem aquelas imersões, naqueles cursos online gratuitos. Eu nunca acredito nisso, porque toda vez que eu entro, o pessoal só faz propaganda dos cursos que estão vendendo, né? Só que ele trouxe 4 aulas de 4 técnicas de fotografia profissional. E, cara, eu já uso todas elas quando eu fotografo. Eu assim, cara, que massa! Eu fiquei tão orgulhosa de mim. E aí, mas fica naquela, né? Será, né? Será? Mas, tipo, muito massa, assim. Aí, quando a Gabi falou, sou artista, e, cara, tipo, a gente né? Só não entra só não consegue acessar, né? Ou não quer, não, enfim. Mas é muito Tem os bloqueios, né? Tem os bloqueios, as crenças, né? Que artista, sei lá, artista morre de fome na rua pedindo esmola, sei lá, né? Com o chapéu passando. Então é muita crença que a gente cria, né? Em torno de profissões assim, né? De ser artista. É complicado, né? E aí a gente não quer aceitar, né? Não quer nem ser. Como é que eu vou ser se não ganha dinheiro, né? Ou, né? Se tem um monte de dificuldade. Mas também tem a questão que a gente sempre pensa assim, ó, que as coisas têm que dar dinheiro. E às vezes não, cara. Às vezes não tem nada a ver. Tipo, eu não tô pensando em tocar ou em cantar ou em nada disso para ganhar dinheiro. Ou em fazer poema, não. Sabe? Tipo, é algo que todas nós temos direito. Está dentro da gente, igual a gente tem direito ao prazer, a gente tem direito à arte, a gente tem direito à nutrição, a gente tem direito a conhecer esse planeta, a gente tem direito a coisas sem nem sequer pensar que vai ganhar alguma coisa com isso. Que talvez ganhe, mas tipo, se vai pensar que vai fazer disso uma profissão, a gente já vai escolher aquela profissão que vai ser mais fácil lidar com ela, né? E não. E a tia? Hoje tu não inventa porque tu é para praticar o violão? Não vem dizer, mas eu nunca vou trabalhar com isso, deixar o violão na parede, faz favor. Então, eu tô ruim hoje. Tô sem voz, tô bem gripada. Oh, tadinha. Vou aí fazer uma sopa para ti. Oi? Espera, vou aí fazer uma sopinha para ti. E aí fosse na reunião do condomínio, né? Não deveria, né? Fui Olha eu obrigada. Uhum. Não, mas é que tinha que resolver umas coisas aqui, eu fui obrigada aí mesmo. Mas assim, como eu falei lá no começo já, né, que antes eu lia, eu entendia aquilo de uma maneira, e depois que eu comecei, e confesso que ainda hoje, quando eu leio, quando eu venho para cá e a gente eu ouço vocês, aí eu começo a me remeter novamente de um outro entendimento, né? Que a gente tem que ver com os outros olhos. Aí, às vezes, até eu começo a ver com outros olhos outras situações, eu digo, meu Deus, será que é isso mesmo? Eu já estou ficando louca. Aí eu lembrei da Rê, sábado na cerimônia, falando para mim lá embaixo, tia, acho que a tua mãe pensa que eu vou ficar louca um dia.
porque aí a gente começa a ver tudo com outros olhos, né? Não tem como. Não tem mais. Isso, Vai abrindo um monte de coisa, né? começa a vir tudo com outros. Isso, tu não começa mais a ver aquilo ali só como aquilo ali. Tu começa a ver com várias outras possibilidades, né? E eu achei esse conto muito lindo, assim, muito amoroso num certo sentido, né? Aí depois tu começa a olhar com outros olhos, não, mas aí ele queria uma mulher submissa para ele não queria devolver ela depois do combinado dos 7 anos, e ela teve que ir, deixou o filho, e eu abandonei, eu magoei um humano, né, que ela falou ali, e quantos humanos a gente magoa, né? Quantas vezes a gente se magoa pelo outro e quando está indo no fluxo, mas eu vou ler ele de novo, isso é certo. Quando a gente terminar a nossa jornada aqui, eu vou ler ele novamente e vai ser outra coisa, eu acho, que vai surgir para mim. Mas está sendo lindo, sim, está sendo muito gratificante e as nossas conversas aqui, com certeza, me levam sempre a abrir cada vez mais esse leque que tem aqui dentro, sim. É muito lindo. Vai ficar louca E é também. isso. Então tá, minhas Ei, queridas. eu, E eu sabe o que ouvi ontem, eu ouvi ontem assim da Amanda, ó, vai morar lá no sítio com a Tata, então? Vou, uma ela hora tá eu vou. dizendo? Pega a tua pele de foca e fica mergulhada lá. Quer ficar indo lá toda hora para se nutrir, para se dizer, tá lá de uma vez. E daí vem aqui de vez em quando. Mas é isso aí. Então tá, minhas queridas. Ei, quem sabe escuta o conto depois. Bota lá no YouTube e fica ouvindo. Vai abrir mais um monte de portas, sabe? Eu gosto pra caramba de ficar, tipo, fazendo alguma coisa, tipo, eu não deixo a mente ficar vagando, não. Quando eu tô com pensamentos legais, daí eu fico ali fazendo meus processos. Agora, quando eu vejo que eu tô pensando na vida dos outros, que eu tô começando a cismar com o que o outro pensa de mim, ou que eu tô enchendo a minha cabeça de coisa para fazer, eu já boto para ouvir o livro ou assistir uma palestra e, tipo, nem entro, sabe? É ótimo, né? Isso. Olha, Já eu amanhã tinha, me chama, eu tinha marcado bem. e vai fazer cuidar da tua natureza. Primeiro eu descobri que tem um filtro, olha que legal. Eu tô no escritório do Gustavo, que é. Eu botei aqui um filtro com um fundo mar. E outra que eu tinha marcado. Que lá onde a gente tá já é dia. Como é que pode ser? Olha que massa isso. Eu vi o negócio piscando ali, daí eu cliquei e falei, olha que legal. E outra coisa era para Ana Paula, olha só, eu tinha marcado isso. Se possível, é melhor demonstrar ao seu pessoal que você estará diferente quando voltar, que você não os está abandonando, mas se reaprendendo e trazendo a si mesma de volta à sua verdadeira vida. Muito lindo. Aí ela fala que tem uma escritura amiga dela, talentosa, que diz que já tem uma prática e resume tudo a estou indo. Essas são as melhores palavras possíveis. Digas e vá embora. Pronto. Vai e volta e tá tudo certo. Não precisa ir morar lá, mas tu pode ir e voltar e ser você mesma. Então tá, minhas lindas, um bom descanso, fiquem bem, tentem ler para o próximo antes, já começa agora que estamos na pilha, já começa agora. Escuta o primeiro, escuta esse 9 de novo, daí vai pro 10, olha, Águas Claras, o nome dele, que lindo. O sustento da vida criativa, esse que vai trazer a criatividade mesmo. Então, bora. Beijo, minhas queridas. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gratidão.